Existem diversos tipos de medicamentos para tratar o diabetes, que agem de maneiras diferentes, como por exemplo a insulina, metformina, glibenclamida, glimeprida e liraglutida. Entretanto, estes remédios podem causar efeitos colaterais, como aumento ou perda de peso, náuseas, diarreia e hipoglicemia, sendo mais comuns surgirem no início do tratamento. Embora existam estes possíveis efeitos colaterais, os remédios para tratar diabetes são fundamentais, pois ajudam a controlar o açúcar no sangue, reduzindo o risco de surgirem complicações, como insuficiência renal, úlceras na pele e cegueira. Por isso, caso apareça algum efeito colateral, não se deve parar o tratamento, e é fundamental consultar o endocrinologista ou clínico geral para alterar o tratamento e adequar as doses, se necessário. É importante lembrar que, para o tratamento correto de qualquer tipo de diabetes, seja tipo 1, 2 ou gestacional, é fundamental fazer uma dieta pobre em açúcares e praticar exercícios físicos diariamente, além do uso dos remédios ou aplicação da insulina segundo as recomendações do médico. Entenda melhor como é feito o tratamento para cada tipo de diabetes. Efeitos colaterais da insulina. O principal efeito colateral de qualquer tipo de insulina é a hipoglicemia, que é a redução exagerada da glicose. Esta alteração provoca sintomas como tremores, tonturas, fraqueza, transpiração e nervosismo, e é muito perigosa, pois, se não for corrigida rapidamente, pode causar desmaio e até coma. Aprenda a reconhecer os sintomas de hipoglicemia. O que fazer? Quando há suspeita de hipoglicemia, deve-se comer algum alimento que seja fácil engolir e que contenha açúcar, como um suco de frutas, copo de água com 1 colher de açúcar, ou um doce, por exemplo. Se não houver melhora dos sintomas, é importante se dirigir ao pronto-socorro. A hipoglicemia, geralmente, acontece quando há alguma desregulação do tratamento, que pode ser alteração na dieta, que a pessoa estava acostumada, ter ficado muito tempo sem comer, o uso de bebidas alcoólicas, ou algum exercício ou estresse intenso. Assim, para evitar este efeito colateral e manter os níveis de glicose constantes, é fundamental fazer várias pequenas refeições ao longo do dia, ao invés de comer muito e poucas vezes, de preferência com uma dieta orientada por um nutricionista. Se a hipoglicemia for repetitiva, é importante se consultar com o clínico geral ou um endocrinologista, para ajustar as doses de insulina e evitar este tipo de complicação. Além disso, é importante saber aplicar a insulina corretamente, para evitar que as injeções constantes causem alguma lesão na pele ou tecido adiposo, alteração chamada de lipohipertrofia insulínica. Veja como é o passo a passo para aplicar a insulina corretamente. Efeitos colaterais dos antidiabéticos ORAS. Existem vários antidiabéticos orais, sob a forma de comprimidos, para controlar a diabetes tipo 2, que podem ser tomados isoladamente ou em conjunto com outros.
Cada classe de medicamentos hipoglicemiantes age de forma diferente no organismo, podendo causar diversos tipos de efeitos colaterais, que variam com o tipo de medicamento, a dose e a sensibilidade de cada pessoa. Os principais são 2.1. Náuseas e DIARR acento agudo e AST é o principal efeito colateral dos remédios para diabetes, sendo muito sentida pelas pessoas que usam metformina. Outros medicamentos que também causam esta alteração podem ser a isanatina, liraglutida, vildagliptina ou a carbose. O que fazer? Deve-se consultar o médico para tentar fazer ajustes que diminuam o risco destes efeitos, como tomar a medicação após a alimentação, ou preferir remédios com uso noturno, como a metformina XR, por exemplo. Se os sintomas persistirem, pode ser necessário mudar o tipo de medicamento, com a orientação médica. Comer pequenas refeições, várias vezes ao dia também ajudar a controlar este tipo de sintoma? Enquanto espera pela consulta médica, pode-se tomar um chá de gengibre, para controlar a sensação de enjoo e vômito. HIPOGLICEMI. O risco de açúcar muito baixo é maior nos remédios que estimulam a secreção de insulina pelo pâncreas, como a glibenclamida, glimepirida, glicosida, repaglenida e nateglenida, por exemplo. O que fazer? Nunca ficar em jejum ou muito tempo sem comer durante o uso do medicamento, além de seguir uma dieta balanceada e dividida em várias pequenas refeições ao dia, evitando ficar mais de 3 horas sem comer. Ao sentir os primeiros sintomas, ou identificar alguém com sinais de hipoglicemia, deve-se sentar e oferecer alimentos ricos em açúcar ou carboidratos de fácil digestão, como um copo de suco de frutas, meia copo de água com 1 colher de sopa de açúcar ou um pão doce, por exemplo. Consultar-se com o médico para avaliar se há necessidade de ajuste de dose ou modificação do remédio. Excesso de GASES. Este tipo de sintoma é sentido por pessoas que usam remédios que atuam diminuindo a absorção de glicose no intestino, como a carbose e miglitol, também sendo uma queixa de pessoas que usam a metformina. O que fazer? É orientado a evitar alimentos com excesso de açúcares, como doces, bolos e pães, ou que produzem muitos gases, como feijão, repolho e ovos, por exemplo, além de ter uma alimentação rica em fibras. Confira mais alimentos que causam gases nesse vídeo. 2.4 ENGORDAR. Este efeito colateral é comum com o uso da insulina, ou os remédios que aumentam a quantidade de insulina no corpo, como glibenclamida, glimepirida, glicosida, repaglenida e nateglenida, ou com aqueles que provocam acúmulo de líquidos e inchaço, como pioglitazona e rosiglitazona. O que fazer? Deve-se manter uma dieta equilibrada,
com poucos carboidratos, gordura e sal, além de se praticar atividade física diariamente. Os exercícios mais indicados são os que queimam mais calorias, como caminhada forte, corrida ou musculação. Saiba quais são os melhores exercícios para emagrecer. 5. Falta de apetite. Este tipo de sintoma pode acontecer com o uso de diversos medicamentos, como a metformina, mas é mais intenso em pessoas que usam exenatida ou liraglutida, também conhecida como Victoza. Por este motivo, é comum haver emagrecimento com o uso destes tipos de remédios. O que fazer? Manter uma dieta equilibrada, sem deixar de comer as refeições nos horários programados, divididas em pequenas refeições, várias vezes ao dia. Confira alguns remédios caseiros para combater a falta de apetite. 6. Infecção RNA acento agudo RA. O risco aumentado de infecção urinária acontece numa classe de medicamentos para diabetes, que aumenta a eliminação de glicose pela urina, como dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina. Nesse caso existe dor ou sensação de ardência ao urinar e cheiro de urina forte. O que fazer? Beber bastante líquido ao longo do dia, e evitar alimentos com excesso de açúcar, e tomar o antibiótico indicado pelo médico. Se esta alteração for persistente, deve-se conversar com o médico para avaliar a necessidade de mudança do medicamento para controlar a diabetes. É comum que a pessoa com diabetes precise usar mais de um tipo de medicamentos, portanto, nestes casos, o cuidado deve ser redobrado para evitar os efeitos colaterais, tendo atenção para a dose correta, o horário recomendado, além de sempre manter refeições equilibradas. Veja como deve ser a dieta para quem tem diabetes nesse vídeo.